Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez para tratar de alguns assuntos inerentes à formação dos nossos agentes de núcleo, que atuarão no projeto Pescadores de Homens. Então nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a abordagem de dependentes químicos. É importante que você, futuro agente de núcleo, tenha essa técnica para saber como se aproximar, o que falar a uma pessoa que está muitas vezes em situação de rua. Durante essa nossa videoaula, nós vamos aqui tratar de duas situações. Há dois tipos específicos de dependentes químicos. Aquele que ainda vive com família e aquele que já está numa situação de rua. Falaremos agora, em primeiro lugar, sobre os dependentes químicos em situação de rua. Então veja bem, meu irmão, para que você possa ter uma aproximação de persuasão para com esta pessoa, um morador de rua dependente químico, é necessário que, primeiramente, você se aproxime dele sem tratar do assunto da dependência química. Não fale. Outra coisa, por mais que seja importante a evangelização, levar a palavra, também não tratar de assuntos evangélicos. Procure fazer esta aproximação tentando conquistar a confiança. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, são comunicações simples que, de certa forma, vai estreitar o laço entre você e esse dependente químico. Veja bem, esse dependente químico é uma pessoa discriminada por toda a sociedade. Então, quando ele recebe a atenção de alguém que se importa em dar essa atenção, um bom dia, uma boa tarde, isso aí para ele já é algo que o surpreende. Então nós temos que fazer esta aproximação através desses cumprimentos. Outra coisa também muito importante, antes de tratar do tema dependência química, antes de tratar da questão religiosa evangélica, devemos tratar da situação de emergência desse dependente químico. É um dependente químico que muitas vezes estão com fome, necessitando de uma vestimenta, então necessitando de um abrigo. Então nós temos que procurar dar um suporte para esse dependente químico nessa situação. E durante todo este momento em que nós nos aproximamos desse dependente químico para dar esse tipo de atenção, vai se estreitando esses laços. Meus irmãos, via de regra, para todo ser humano, você escuta melhor aquela pessoa que você tem uma afinidade. Se você não conhece a pessoa, se ela é uma pessoa estranha, fica mais difícil essa comunicação. Então, durante todo esse momento em que você, por vários dias, essa abordagem ela não vai ter um sucesso no primeiro dia. Você não vai alcançar o dependente químico e usar de persuasão com ele no seu primeiro dia de contato, não. Você vai passar um dia lá, vai dizer bom dia, boa tarde, outro dia você vai ver se tem uma necessidade de alimento, você vai levar. Então, em um determinado momento, depois de algum tempo, é que você vai tratar com cautela do tema dependência química. Importante que você possa introduzir esse assunto fazendo com que ele reflita que a vida dele poderia ser melhor se não fosse o uso daquela substância. Então não é você que vai chegar lá e vai falar que a droga faz mal. Você vai tentar fazê-lo refletir que a vida poderia ser melhor. Então, hoje ele vive numa situação de rua, sem uma oportunidade de emprego, sem ter tido uma escolaridade que o favorecesse na sociedade. E enquanto muitas pessoas que conviveram com ele no tempo da adolescência tiveram uma história de ascensão. Então, fazendo esses paralelos que você vai procurando fazer com que ele reflita. Quando esse dependente realmente começar a admitir que realmente a vida dele poderia ter sido melhor, aí sim, o nosso diálogo começa a ser um diálogo mais direto. Eu falava anteriormente da cautela que nós temos que ter
ao tratar desse assunto. E outra coisa também que nós temos que ficar atento, que esse dependente químico, ao perceber, né, esse dependente químico em situação de rua, estamos falando em dependentes de situação de rua, quando ele começa a sentir que nós estamos estreitando o laço, ele começa a usar, né, dessa intimidade, muitas vezes para te pedir dinheiro, né? E aí é a hora que nós temos que ter a sabedoria, né, para tentar contornar essa situação. Porque com certeza, né, na grande maioria dos casos, esse dependente químico está querendo dinheiro para suprir a necessidade da sua substância, né? E nós não estamos ali para prejudicá-lo, né? Nós estamos ali para tentar ajudá-lo, né? Então é necessário que a gente tenha sabedoria para contornar essa situação quando for solicitado, né, de nós alguma quantia em dinheiro. Nunca leve esse dependente, por mais que você seja misericordioso, por mais que você tenha um coração bondoso, nunca leve esse dependente para sua casa, para dar banho, é um ato muito bonito, né? Você pegar um dependente, um morador de rua, levar lá para dentro de sua casa, dar banho, vestir, é um ato muito bonito, né? Mas nós que queremos ter uma história de agente dos nossos núcleos, né, por muitos e muitos anos, nós temos que ter cautela, né? Porque nós não sabemos até que ponto que o dependente químico vai ter uma consideração por nós. Durante o tempo que trabalho com dependente químico, já levei, quer dizer, estou falando com propriedade porque já fiz isso, né? Já peguei dependente químico, já levei para casa, já dei banho, né? E fui, de certa forma, assim, apunhalado pelas costas, né? Uma pessoa que eu achava que eu poderia confiar, acabou, né, subtraindo bens, né? Então a gente vai aprender, né, com a vida mesmo. Mas você, né, futuro agente, né, agora com meu testemunho, não vai precisar vivenciar a experiência para aprender, né? Então evite até que você possa introduzir o assunto da dependência química e oferecer a ele uma situação de internação. Veja bem, essa questão da internação não é algo que você deve impor ao dependente químico. Você sempre tem que colocar essa questão da internação para que ele, na hora que ele necessitar, achar que precisa, que ele solicite de você a oportunidade de ser internado. Porque se a gente impõe, pode ser que essa admissão não seja uma admissão por convicção, mas seja muitas vezes para agradar a nós, né? Então nunca faça uma imposição de internação, ou você precisa de ser internado. Então agora nós vamos falar sobre a abordagem de dependentes químicos que tem a atenção da família, né? Que tem um lar, né? Por incrível que pareça, é uma situação muito mais delicada, né? Por quê? O dependente químico em situação de rua, o próprio estado de vulnerabilidade que ele tem, já faz com que ele, de certa forma, se entregue e se deixe levar pela ajuda. Mas o dependente químico que tem a atenção da família, de certa forma, ele tem um suporte para a sua sobrevida. Então ele tem um teto, ele tem comida na hora certa, muitas vezes ele tem um familiar, mãe, pai, irmão, codependente, que muitas vezes financia a sua dependência química. Então é muito cômodo para esse dependente químico, né, continuar no seu vício. Então você, agente de núcleo, ao ser convidado por um familiar para fazer uma visita, eu peço a você, não vá. Só faça essa visita se o dependente químico te convidar. Por que isso? Muitas vezes uma mãe, ela ignora uma situação de tráfico de drogas que ocorre dentro da sua casa. Ela sabe que o filho tem um envolvimento com as drogas, vai lá no nosso núcleo buscar ajuda e pede uma visita. Então você vai à casa desse dependente químico atendendo a solicitação da mãe, e quando você chega lá, muitas vezes você vai se deparar com uma situação em que aquele dependente, ele não admite em hipótese alguma
que a sua dependência química é um problema, ou em muitos casos, nem se trata de um dependente químico, né? Se trata de um traficante. Né? Geralmente, na maioria dos casos, os traficantes não usam drogas, somente vendem. Então isso já aconteceu comigo, eu já fui a uma residência, né, no início, né, da minha caminhada, já fui numa residência para atender um pedido de uma mãe e quando eu cheguei lá, o rapaz era traficante. Né? Então ele me fez a seguinte pergunta, eu falei, eu não sei o que o senhor veio fazer aqui na minha casa. E isso me olhando assim, né, olho no olho, e me intimidou mesmo, e eu saí dali, né, rápido. Né? Então, quer dizer, é complicado, né, porque a gente acaba ameaçando os negócios do tráfico, né, com a nossa atuação. Então, agente de núcleo, quando você for convidado a visitar uma casa, procure saber se aquele convite partiu do dependente. Porque às vezes ele não teve forças ainda para sozinho ir ao nosso núcleo. Mas te recebe lá na casa dele. Então aí sim, aí você pode ir lá, fazer essa visita, né, e tentar usar de persuasão para com esse dependente químico. Né? Então entenderam as duas situações, né? Abordagens de dependentes em situação de rua e dependentes em situação familiar, né? que vive no seio da família. Nos dois casos, tanto na situação de rua como na situação familiar, né, o dependente no seio familiar, nós temos que ter cuidado com relação a essa solicitação do dependente quanto à internação. Essa internação, ela pode ser uma internação por fuga, ou seja, o dependente químico ele necessita sair daquela realidade em que vive ali, ou porque está com dívida no tráfico de drogas, né? Ou porque foi uma imposição da família. Né? Vamos dar um exemplo aqui, a esposa falou assim, olha, se você não se internar, eu vou me separar de você. Né? Então aquele camarada, ele é um dependente químico, mas ele tem um carinho pela esposa, então ele decide a internação para fazer uma média, digamos assim, com a família. Né? Esse tipo de admissão não costuma ir muito longe quando nós mandamos o nosso irmão dependente para a comunidade terapêutica. Então, é por isso que nós propomos aí a todos os núcleos que vão ser criados aí na nossa cidade, que antes da internação, o nosso dependente químico possa passar por uma triagem dentro do núcleo, ou seja, 3 reuniões antes da internação. Okay? Porque durante este momento em que ele estará visitando o nosso núcleo, nós teremos a oportunidade, né, de estar trabalhando essa convicção desta admissão, né, conscientizando ele da importância dessa internação, conscientizando a ele dos malefícios causados pelas drogas. Então, quando nós fazemos desta forma, costuma, digamos assim, ter uma maior perseverança desses irmãos dentro da comunidade terapêutica. Outra coisa muito importante, as famílias, uma vez esse dependente foi internado, a família necessita de caminhar no nosso núcleo. Por quê? Porque a família, por conviver com o dependente químico, ela acaba tendo o seu comportamento alterado. Né? Então, é o que nós chamamos essa doença da afetividade, que é a codependência. Então, ela tem todo o seu comportamento modificado. Se nós mandarmos esse dependente químico para uma internação e a família continua sem receber este acompanhamento, quando esse dependente químico sair da comunidade terapêutica, ele vai encontrar uma família com comportamentos antigos. Né? Aquela família que não confia, aquela família que discrimina, aquela família que muitas vezes favorecia, né, financiava até, né, a dependência química daquela pessoa. Né? Então nós precisamos trabalhar esta família, ao receber novamente no seio de sua família esse dependente químico,
ela tem um comportamento modificado, um comportamento favorável à continuidade dessa recuperação. Outra coisa muito importante é que todos os familiares, todas as pessoas que desejarem visitar esse dependente químico dentro da comunidade terapêutica, eles necessitarão de ter um comprovante de que participaram da reunião. Veja bem, o nosso núcleo é núcleo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então nós temos que trabalhar a família paralelamente ao dependente. Então, meus irmãos, falei aí da questão da internação, de que nós temos que trabalhar esse dependente químico em 3 reuniões, como triagem antes da internação. Agora, existem algumas exceções que nós temos que atentar. Os dependentes químicos em situação de rua. Uma pessoa que está no relento, sem alimentação adequada, vulnerável à sua integridade física. Então, nestes casos, quando há uma admissão do dependente químico, mesmo correndo o risco dele estar em situação de fuga, nós temos que procurar dar uma atenção a esse dependente químico e, se possível, conduzi-lo a uma comunidade terapêutica. Veja bem, meus irmãos, todo dependente químico que admitir necessitar de uma internação, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que encaminhar esse dependente químico a uma consulta clínica, né? Levar ele ao médico para que ele seja examinado e assim o médico possa receitar a ele um remédio para suster o seu período de abstinência. É importante fazermos um hemograma completo para que este clínico possa estar fazendo uma avaliação geral da situação clínica desse dependente químico. Isso é uma medida de segurança para a própria comunidade terapêutica, porque nós vamos resguardar a todos aqueles que lá já estão internados, né? Então é necessário que se faça isso, né? Veja bem, quando nós fazemos os exames, costumamos fazer exame de AIDS, né? A questão da AIDS não nos impede de trabalhar esse dependente químico de forma alguma, mas é necessário que saibamos, né, da existência dessa doença, porque existe todo um comportamento preventivo em torno desta pessoa que possui essa doença, mas é necessário que se faça para que a gente tenha essa consciência, né? Então é isso aí, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco de como se faz essa abordagem, né? E contamos aí com a participação de vocês na formação, no seguimento das videoaulas do nosso site, que vocês tenham uma boa sorte na conclusão desta avaliação e que brevemente nós possamos estar juntos, né, arrebanhando aí irmãos hoje escravizados nas drogas, que necessitam ser livres, né, e precisam da ajuda de Deus, e você, agente de núcleo, será esse instrumento que Deus se utilizará para essa libertação.